Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E no programa de hoje você vai ver: briga termina em assassinato em Trindade do Sul. Caminhão bitrem invade posto de combustíveis em Getúlio Vargas. E identificada vítima fatal de acidente entre Getúlio Vargas e estação. Essas e outras notícias a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Muito boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso Bom Dia Notícias. As informações aqui da nossa região. Tempo nublado aqui em Erechim neste momento. Previsão de chuva para as próximas horas. Temperatura da casa dos 19 graus. E nós seguimos aí com as notícias aqui da nossa região, já indo para o site do jornal bomdia.com.br, porque uma briga terminou com um assassinato a facadas lá em Trindade do Sul. Foi na noite dessa quarta-feira, quando guarnições da Brigada Militar receberam informações sobre uma briga no bairro São José, em que um rapaz envolvido na ocorrência teria sido encaminhado para atendimento hospitalar. Os policiais então deslocaram até esse hospital, onde foram informados sobre o falecimento da vítima, que apresentava perfurações por golpes de faca. Guarnições então apuraram as informações sobre a ocorrência e receberam denúncias sobre suspeitos, que iniciaram diligências para localizá-los. Pouco depois, as guarnições abordaram dois suspeitos e acabaram prendendo esses dois homens de 22 e 28 anos, além de uma mulher de 27 anos. Todos eles foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Nonoai, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante do trio. O motivo para esse crime ainda está sendo investigado. Olha, um crime violento, hein? Um homem morto a facadas por 3 pessoas, 2 homens e uma mulher. Caso aconteceu lá em Trindade do Sul. E um caminhão bitrem invadiu um posto de combustíveis lá em Getúlio Vargas na noite de ontem. Olha, destaque também no site do Bom Dia. Olha, este caso aconteceu no início da noite desta quarta-feira, no trevo norte de Getúlio Vargas, na saída para Erechim. Conforme informações de populares, o veículo estava estacionado no pátio do posto, quando o condutor começou a andar em círculos. Em seguida, ele invadiu a bomba de abastecimento, colidindo contra o reboque da estrutura do estabelecimento. O cavalo mecânico, que possui placas de Cascavel, no Paraná, os 2 semi-reboques são emplacados em Campo Largo, também no Paraná, estavam vazios. A Brigada Militar foi acionada e deteve o motorista, que é natural da cidade de Francisco Beltrão. Ele foi conduzido pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros para o hospital com dificuldades de comunicação. Segundo o seu depoimento inicial, ele teria usado entorpecentes. O posto de combustíveis será interditado para a retirada do veículo e ninguém ficou ferido aí nesse local, né? Olha, acidente impressionante esse aí, ainda bem que ninguém ficou ferido. Olha, foi identificada a vítima fatal do acidente que aconteceu na noite da última segunda-feira entre a estação e Getúlio Vargas. Trata-se de um rapaz morador de Getúlio. Veja. Foi identificada a vítima fatal do acidente na noite da última terça-feira entre a estação e Getúlio Vargas. Marciano Ferreira, de 37 anos, estava sozinho no veículo. Ele era morador de Getúlio Vargas e seguia em direção ao município quando perdeu o controle do automóvel, que saiu da pista e capotou. Com a força do impacto, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Marciano deixa os pais e 4 irmãos. E uma carreta de Erechim tombou em Santa Catarina. Apesar do susto, o motorista não ficou ferido. Um caminhão com placas de Erechim tombou na noite dessa terça-feira na RS 386 em Pouso Novo, Santa Catarina. De acordo com informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal, o veículo seguia em direção à capital Florianópolis quando o motorista perdeu o controle e tombou na rodovia. O condutor foi encaminhado para atendimento médico com ferimentos leves. E a Patran realizou uma operação em São José do Ouro para coibir os crimes de desmatamento ilegal. Uma pessoa foragida foi presa e uma espingarda calibre 12 acabou apreendida. Policiais do Pelotão Ambiental realizaram nesta terça e quarta-feira uma operação para coibir o desmatamento irregular na região de São José do Ouro. Durante a fiscalização, homens foram flagrados desmastando uma área de 17 hectares de mata nativa. Outro homem, que estava foragido da justiça, também foi preso. Os policiais também apreenderam no local uma espingarda e munições calibre 12.
Todos os envolvidos foram levados para a delegacia. O proprietário do local vai responder por crime ambiental. O foragido foi encaminhado ao Presídio Estadual de Erechim e o responsável pela arma vai responder por porte ilegal de arma de fogo. E agora a gente vai ver uma reportagem especial sobre o Colégio São José aqui de Erechim. Dados alarmantes da Organização Mundial da Saúde revelam que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo e que quase 800 mil fazem isso por ano. Essa é a segunda maior causa de mortes de jovens entre 15 e 19 anos, ficando atrás somente de acidentes de carro. Outros milhões de jovens não chegam às vias de fato, porém se mutilam de diversas formas e motivos. De acordo com a OMS, o apoio, carinho e atenção são fundamentais no trabalho de prevenção. Nos últimos 5 anos, aumentou o número de países que possuem alguma estratégia para evitar o suicídio e as automutilações. No Brasil, em média, a cada 46 minutos, uma pessoa tira a própria vida. Esse é um assunto de preocupação permanente. Por esse motivo, em 2015 foi criada uma campanha nacional de prevenção ao suicídio, o Setembro Amarelo. Durante o mês, os trabalhos se intensificam, com ações como a que aconteceu no Colégio São José. A questão da depressão é algo muito sério e algo muito importante. As pessoas ficam muitas vezes achando que é frescura, que é uma questão de momento. Não, é uma questão de doença, é uma questão de alteração de humor muito séria e que a gente tem que estar atento. E nós, como escola, atingimos muitas pessoas, né? As pessoas, os adolescentes aqui, as famílias. Então, é importante essa mobilização das pessoas em prol a essa consciência. O que é a nossa vida? Né? Os alunos e funcionários têm realizado ações alusivas à data de conscientização, para que o assunto deixe de ser um tabu e o tema passe a percorrer a sala e as rodas de conversa dos adolescentes. No Setembro Amarelo, um grito pela vida, é um desafio que nós percebemos tão necessário nessa volta ao convívio em função do distanciamento que a pandemia trouxe. A necessidade de um olhar para o outro, de um compartilhar os momentos vivenciados, mesmo que sem muitas palavras, num gesto, numa aproximação, porque um simples olhar, um abraço fez muita falta. E agora é o momento do reencontro. A juventude está ávida de reflexões sobre a vida e nós queremos proporcionar reflexões sobre a vida e que eles batalhem por essa vida, que eles acreditem nessa vida. Vem sendo abordado muito nas redes sociais e o meio que a gente vive, nós adolescentes, e agora a escola está trazendo isso à tona para nos incentivar a falar mais sobre isso, a fazer posts e tal no Instagram, que é uma coisa que a gente vem fazendo, projetos, e é uma coisa muito legal. Hoje a gente veio todo mundo de amarelo, então eu acho que a escola vem ajudando muito a gente nisso. E a gente também tem que falar entre si sobre isso, se a gente precisar de ajuda e tal, porque normalmente quando a gente tem algum problema ou algo assim, muitas pessoas podem dizer que não é nada, que vai passar, que é só uma coisinha boba na nossa cabeça. Não só como estudante, mas como indivíduo na sociedade, eu reconheço a importância do Setembro Amarelo pelo incentivo que ele dá às pessoas a superarem os seus problemas. Nesse mês a gente tem que refletir muito sobre a inclusão das pessoas. Acho muito importante a gente falar de como ficou o psicológico nesse tempo e acho muito legal a escola se importar e dar uma devida atenção tão grande para a gente nesse momento, voltada ao psicológico. E a escola está trazendo uma campanha muito interessante justamente depois desse momento de isolamento social provocado pela pandemia. E a Feira do Livro inicia na próxima semana. Neste ano, as atividades serão presenciais e também no formato online. Na próxima terça-feira acontece a abertura oficial da Feira do Livro 2021 de Erechim. Neste ano, a 22ª edição será realizada em formato híbrido, com o intuito de incentivar a movimentação cultural, artística e literária, mesmo diante da pandemia da Covid-19. A solenidade será presencial, mas restrita no Centro Cultural 25 de Julho a partir das 7 da noite. Somente convidados, seguindo os protocolos de distanciamento entre assentos e uso de máscaras, poderão acompanhar no local.
A atividade também será transmitida ao vivo pelo YouTube e Facebook da Prefeitura de Erechim. Na mesma noite será lançado o site da Feira do Livro, onde acontecerá toda a programação virtual e o acesso aos livreiros e promoções. A abertura contará com um concerto da Orquestra Belas Artes e a Orquestra de Concertos de Erechim, além da Orquestra Getuliense. As atividades se estendem até dia 31 de outubro. Neste ano, o tema da feira é Música, Arte e Literatura, Janelas para a Alma. O patrono, indicado por ex-patronos da Academia Erechinense de Letras, é o professor, músico e escritor Gleison Juliano Wojciechowski. A escritora homenageada dessa edição e membro da Academia Erechinense de Letras será a presidente do Café Cultural e consuleza dos Poetas del Mundo, Alba Albarello, que faleceu em abril deste ano. E o governo federal divulgou medidas para a retomada da economia. O objetivo é conter a inflação e fazer os preços retornarem à baixa. A economia acendeu o alerta assim que a palavra pandemia entrou para o cotidiano dos brasileiros. Para socorrer os mais vulneráveis, em abril de 2020, o governo lançou o auxílio emergencial. Luciana foi uma das beneficiadas. Ter um auxílio, mesmo que pequeno, ajuda a gente a pelo menos a comprar alguma coisa para dentro de casa, pagar uma conta de luz ou qualquer outra necessidade que se faça presente, né, no momento dessa situação que estamos vivendo. Ao todo, 68 milhões de brasileiros receberam auxílio emergencial no ano passado. Foram quase 322 bilhões de reais em pagamentos. Em 2021, o benefício foi renovado, atendendo 39 milhões de pessoas com 44 bilhões de reais. O auxílio emergencial foi considerado um dos melhores e mais efetivos programas de transferência de renda do mundo, atestado inclusive por vários organismos internacionais, né, como o Banco Mundial, a Agência Francesa, a KfW alemã. Em outra frente, o governo lançou em 2020 o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, BEM. Criado para preservar empregos, o BEM previa a suspensão de contratos de trabalho ou redução de salário e jornada. Ano passado, a medida beneficiou quase 10 milhões de trabalhadores. Este ano, outros 3 milhões e 200 mil acordos entre empresas e funcionários foram firmados. A ajuda também chegou aos pequenos negócios por meio do PRONAMP. O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte oferece taxas de juros reduzidas para que os empreendedores possam fazer investimentos ou mesmo manter o capital de giro. Só em 2020 foram emprestados 37 bilhões e meio de reais aos micro e pequenos empresários por meio do PRONAMP. Este ano, o programa foi relançado e agora é permanente. O PRONAMP foi um programa de crédito bem sucedido e, de novo, foi a primeira vez que teve uma recuperação econômica no país, onde metade do crédito foi canalizado para pequena e média empresa. E o ministro da Saúde informou nessa semana novas doses de imunizantes para novos grupos de reforço. Olha, o objetivo é ampliar a taxa de imunização de idosos e agora também dos profissionais da saúde. Primeiramente, serão imunizados aqueles que trabalham em hospitais. Veja. Com mais de 550 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 contratadas, o governo ampliou o grupo que vai receber uma dose de reforço do imunizante. Agora, o Ministério da Saúde vai atender aqueles com mais de 60 anos. São cerca de 7 milhões de brasileiros nessa condição. Poderão tomar a dose de reforço aquelas pessoas que tomaram a última vacina há pelo menos 6 meses. A aplicação do reforço já começou e deve ser feita preferencialmente com o imunizante da Pfizer. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 91% da população adulta já tomou pelo menos uma dose da vacina, o que fez com que a média de casos sofresse queda. Desde junho, quando os índices da pandemia começaram a cair, a média móvel de casos e óbitos pela doença já reduziu mais de 70%. 23 estados já estão com a taxa de ocupação de leitos abaixo de 50%.
E o prazo para microempreendedores regularizarem as suas dívidas termina hoje aqui no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil. Se você tem uma MEI, fique atento a essa reportagem. Este ano, a artesã Priscila se tornou uma microempreendedora individual e fala das vantagens de sair da informalidade. Ele veio facilitar porque eu posso prestar serviços e posso emitir nota fiscal, sendo que aí fica mais fácil para as pessoas contratarem a gente para determinados tipos de serviço. Ronei também é microempreendedor e tem uma dívida de R$3.000. Ele sabe que se não regularizar a situação, o débito será inscrito na dívida ativa da União, com acréscimo de até 20% a título de encargos. Agora a gente tem que pagar imposto, não tem para onde correr. Assim como o Ronei, cerca de 4 milhões de contribuintes estão em débito com a Receita Federal. O MEI inadimplente, por mais de 12 meses consecutivos, deixa de usufruir dos benefícios como aposentadoria, pensão por morte, auxílio maternidade, auxílio por incapacidade temporária, além de não poder contratar empréstimos e financiamentos, limite de cheque especial e ainda a participação em licitações públicas. Pode ainda perder o plano de saúde. Além dos riscos, obviamente, junto à Receita Federal do Brasil, com a possibilidade de inscrição na dívida ativa da União, no caso de irregularidades, ela também corre o risco, junto à operadora de saúde, de ter seu plano cancelado. Por quê? Porque a inatividade do seu CNPJ caracteriza a falta de elegibilidade para permanência no plano de saúde. E o aquecimento global e as mudanças de clima estão prejudicando várias colheitas, entre elas a produção de café. O preço deve subir nos próximos meses. As condições climáticas de 2021 têm afetado e impactado negativamente as produções de café do sul de Minas. A gente está calculando em torno de 30% a 40% em relação às perdas, né? E vamos dizer o seguinte, não é só o café, toda a agricultura, né? Faltando água para as plantas, a planta não desenvolve, não forma ramos novos, não tem folha e também reduz a florada. E quando flora, parte dessa florada é abortada. Com isso, a qualidade e o preço do café vem sofrendo alterações. Se nós pegarmos os preços de lá para cá, ele teve uma valorização alta aí próxima de 25% a 30% nas cotações, tanto no mercado internacional, na Bolsa de Nova York, tanto também aqui no nosso mercado interno. Então, essa geada que nós tivemos aí em primeiro impacto causou essas altas no mercado. Para tentar reverter a situação, um caminho a ser seguido pode ser investir em sistemas de irrigação, que no sul do estado estão disponíveis em menos de 10% das lavouras de café. O produtor pode mudar a sua forma de manejo, né? Conservar o mato na lavoura, as plantas daninhas, e manter um café mais com plantas árvore, né? O café arbóreo, né? Cria árvore no meio do café. Isso ajudaria um pouco a resistir um pouco mais no período de estiagem. Agora eu tenho um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Olha, a Solar Imóveis é um imobiliário de confiança e qualidade que tem sempre as melhores opções para você que é uma casa maior, um apartamento com mais espaço, o local ideal para sua loja, seu escritório, porque não é a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis, no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da Sete, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos e as condições de pagamento e a documentação necessária, tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo, tá bom? Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, tem mais notícias aqui de Erechim. Não sai daí porque o Bom Dia Notícias volta já. A Comercial Agrícola em Paz é uma empresa que tem tudo o que você busca no ramo agrícola. Venha conhecer nossa loja e confira nossas novidades e promoções. Na Empasa você também encontra sementes e insumos, milho, soja, trigo, além de rações e núcleos para o gado de leite de corte, fertilizantes, adubos e todas as linhas de inseticidas e fungicidas. Comercial Agrícola em Paz, Avenida Santo Dal Bosco, 765 em Erechim. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbomdia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, jornal, TV, site, digital e rádio. A Ataca Agronegócios é completa no ramo agrícola. Conta com sementes de milho Agroeste, soja Nideira, fertilizantes foliares da marca BS AgroScience
e Santa Clara Agrociência, adubo marca Ouro Fértil, além de fertilizantes e toda a linha de inseticidas e fungicidas. Venha nos visitar e faça um ótimo negócio. Rua Paraguai 39, bairro Ipiranga, em Erechim. Dia das Crianças no Master tem sorteio de 4 caixas misteriosas cheias de brinquedos. A cada R$50 em compras de brinquedos, ganha um cupom. Tá no Master, tá em casa. Envelhecer com dignidade é um direito de todo ser humano. Muitos idosos sofrem vários tipos de violência. Violência física, psicológica, financeira, abandono, negligência. Violência contra o idoso é crime. As penas podem chegar a 30 anos de prisão. Denuncie. Ligue para o Disque 100. Abra seus olhos para a violência contra a pessoa idosa. Conheça as academias do SESC, diversas modalidades para todos os públicos. E para treinar onde você quiser, ainda temos academia online. Acesse sesc-rs.com.br/academias. SESC, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Vovó, a senhora já tomou a segunda dose da vacina da Covid-19? Faltam só 2 dias. Quando chegar a sua vez, tome a segunda dose. Faça como eu. Não deixe para depois. Reforce a sua proteção. Isso é muito importante. Assim você protege a sua família, a sua renda e o Brasil. E continue se cuidando. Use máscara, lave as mãos, mantenha a distância segura e os ambientes ventilados. Brasil unido por uma pátria vacinada.
Ministério da Saúde, Governo Federal. Você está procurando emprego? Deseja posicionar sua marca no mercado com o objetivo de alavancar suas metas e projetos? A Rede Águias é perfeita para você. Aqui você encontra assessoria empresarial, consultoria, marketing e publicidade, fotografia publicitária, pós-venda empresarial, cobrança extrajudicial, RH e gestão de pessoas, assessoria contábil, treinamento de vendas e agência de empregos. Montamos projetos para a sua empresa e executamos todo o processo. Rede Águias, na Avenida 7 de Setembro, número 371, Sala 3. Siga também nossos perfis nas redes sociais. Rede Águias, conectando pessoas e empresas. A Aratiba está completando 66 anos e quem ganha presente é você! De 1º a 3 de outubro, uma intensa programação na Feira Setorial. O comércio terá horários especiais durante a Feira Setorial. São diversas atrações em trio elétrico passando pelas ruas da cidade. Sexta, viu seu pause. Se você está só e anda à procura de amor. Sábado, Banda Passarela. E eu que nem bebia, nem saía. Domingo, Grupo Só Alegria. Agora os bailes vão voltar. E Flávio Dalcin. Casa não é comigo, não quero me casar. Além de talentos locais, exposição de agroindústrias, artesanato, recreação, muitas ofertas no comércio e indústria. Aratiba, 66 anos, um novo caminho de desenvolvimento. Realização Prefeitura Municipal de Aratiba e a CIA. Apoio Câmara de Vereadores. Voltei para reforçar a mensagem. Com a falta de chuvas e os reservatórios mais baixos, a gente precisa economizar energia e água. Atitudes simples aí na sua casa ou no comércio fazem a maior diferença. Tomar banhos mais curtos, não deixar a torneira ligada à toa e reduzir o uso do ar-condicionado. Energia e água, evite o desperdício para não faltar depois. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Comércio aberto, mas tem que se cuidar. Escolas com aulas, mas nada de bobear. Vacina no braço, mas ainda não dá para aglomerar. Continue mantendo os cuidados contra a Covid-19. Use álcool em gel e máscara. Cuide de você e de quem você ama. Uma campanha da Prefeitura de Erechim. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu tô convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. Estamos de volta com as notícias aqui da nossa região e nós vamos agora ao comentário do Igor Miller. Te liga, porque opinião você também vê aqui. A Transbrasileira é uma importante rodovia que cruza a região, enfim, cruza o Brasil inteiro, e no nosso trecho que compreende Erechim até Passo Fundo, não é asfaltada, é de chão batido, perpassa aí vários municípios da região, e em função dessas chuvas também, escoamento da produção, está em péssimas condições, e os prefeitos já vinham se mobilizando, alguns prefeitos que tem trechos da rodovia dentro, né, e que a população acaba utilizando diariamente para vir para Erechim, para sair daqui. A rodovia estava em péssimas condições, os prefeitos já vinham reclamando, alguns, para fazer a manutenção, patrulhamento, enfim, cascalhamento, entre outras situações. E estava demorando um pouco, mas, a princípio, essa manutenção iniciou já, tudo depende também do tempo,
que esse serviço de patrulhamento, se tiver muita chuva, muita umidade, acaba prejudicando. Mas, a princípio, essa manutenção vai ser feita. E é importante dizer que circulam ali, naquela rodovia, muitas ambulâncias trazendo pessoas para o hospital de referência aqui, que é o Santa Terezinha, quer dizer, os estudantes que estão retomando aí as aulas nas universidades. Enfim, tem um trânsito, escoamento agrícola, de serviços, de uma série de outras questões. Então, é uma rodovia extremamente importante, que há muitos anos as regiões batalham para que ela seja asfaltada. Não é asfaltada, não está. O projeto técnico está em andamento, segundo o DENIT, mas é tudo muito demorado. Enfim, esse patrulhamento é muito importante, é fundamental. A estrada estava muito esburacada, oferecendo muito perigo para os motoristas. E esse reparo é extremamente importante para que a estrada se consolide e as pessoas transitem com um mínimo de segurança. Porque muita segurança não vai ter, porque é a estrada de chão, não tem sinalização, não tem as linhas na pista para se guiar, mas pelo menos sem muitos buracos. Isso já ajuda alguma coisa. Vamos aguardar aí, então, para encerrar, inicia daqui, de Erechim, e vai até Passo Fundo a manutenção da estrada. Deve levar uns dias aí, se o tempo ajudar também. Um bom dia e é isso aí. Seguimos agora com os destaques do Bom Dia Impresso e Digital de hoje. Vamos agora saber quais são os destaques do Jornal Impresso Digital do Bom Dia. A edição desta quinta-feira traz na capa a economia. O município de Erechim gera 10 empregos com carteira assinada por dia útil. Coluna do Rodrigo Finardi, ele fala que o município prevê arrecadar 39 milhões a mais do previsto para 2021. E na página 3 ainda, o governo do Rio Grande do Sul assina convênio para ações do Casa Verde e Amarela. Na página 4 tem os colunistas de opinião e na 5, esforços e parcerias com foco na melhoria da saúde regional. Página 6 tem o fato da foto e na 7, acadêmicos de enfermagem promovem ações de educação em saúde. Página 8, Social BD, das NBARS, e na 9, comércio poderá abrir nos domingos que antecedem o Dia das Crianças. Na página 10, Feira do Livro deste ano inicia na próxima semana. Na página 11, agricultores serão ressarcidos aqui em Erechim. Na página 12, inicia a manutenção na Transbrasiliana, aqui no Uruguai. Na página 13, da teoria à prática, as ações de prevenção lá em Erebango. Página 14, por que a gasolina é tão cara? Tem os classificados do Bom Dia, você confere em educação, ingressos se destacam em programas de mestrado. Na página 20, caderno de variedades. Na 22, em segurança, Itatiba do Sul, indivíduo é preso após agredir ex-companheira. Página 23, em esporte, o Ipiranga poderá contar com o apoio dos torcedores na estreia do quadrangular pela Série C. Contracapa do Bom Dia, Atlântico encerra setembro com 100% de aproveitamento. Outras informações podem ser acessadas no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbomdia.com.br. Vamos falar de esporte. A gente começa mostrando para você agora os destaques do esporte com o Eric Oliveira, que conta pra gente aí as expectativas da dupla Grenal, o Grêmio Inter e as informações. Boa tarde, Eric. Muito bem, Leandro. Vamos começar essa quinta-feira falando de futsal, porque o Atlântico de Erechim terminou esse mês de setembro da melhor forma possível. Nós tínhamos uma grande dúvida quando se falava em Atlântico e nesse mês de setembro, porque devido à paralisação da Liga Nacional de Futsal por conta da Copa do Mundo de Futsal, que acontece na Lituânia, o Brasil e o futsal brasileiro parou a Liga Nacional e ficaram apenas com a disputa dos campeonatos estaduais. E o gauchão para o Atlântico, foi dividido em 2 grupos, se tinha até um grande questionamento, por se tratar de um grupo até sem lá grandes dificuldades, se o Atlântico manteria esse nível em todas as partidas, para chegar em outubro com 2 jogos, um pelo estadual e outro pela Liga Nacional contra a Soeva,
e depois já começa o playoffs, que é o que a torcida do Atlântico e também o clube, todo mundo tem uma pretensão muito grande que o Atlântico consiga alcançar um desses 2 títulos. Pois bem, não apenas o Atlântico cumpriu com tudo aquilo que nós esperávamos, como cumpriu de uma maneira até admirável. O Atlântico cresceu muito na competição, vinha fazendo partidas com um desempenho extraordinário, algumas até com marcador expressivo, como foi esse último jogo em SASI, meteu 4-0, ainda sem alguns jogadores, o Alan que não esteve participando. Então o Atlântico cresceu muito, passa assim com algumas dificuldades em relação à perda de jogadores que acabam se lesionando, mas isso é natural. E ainda mais quando se trata de um clube do tamanho que é o Atlântico, que sempre entra em quadra para dar tudo de si fisicamente. O Atlântico, sim, deve, quem sabe, nesse mês de outubro, começar com tudo, pelo que foi o mês de setembro, um mês que até agora o Atlântico tem 16 vitórias em 17 jogos, o que realmente grita aos olhos e o que dá uma confiança muito grande para esse grupo de jogadores para encerrar a fase classificatória em ambas as competições e iniciar e ir para aquilo que todo mundo espera, que é os playoffs, o mata-mata da Liga Nacional com o pé direito. E na Copa do Mundo de Futsal, o Brasil ontem, infelizmente, acabou sendo superado para a Argentina. Por 2-1, perdeu, mesmo com o Ferrão fazendo um gol. É difícil, e a Argentina eliminou o Brasil. O Leozinho depois deu uma entrevista. O Leozinho, jogador do Magno Sorocaba, uma das estrelas, talvez a joia dessa geração brasileira, e por que não mundial, um jogador fenomenal, e disse, eu vou voltar aqui e vou trazer um título para o Brasil. O Brasil que estava na busca do seu 6º título do Mundial, dessa vez Mundial FIFA, como havia sido em 2008 e 2012, mas acabou ficando na trave. Quem sabe vamos ficar na torcida para um 3º lugar. Quem está também muito animado é a torcida do Ipiranga, porque, enfim, o torcedor do Ipiranga vai poder se reencontrar com o seu time, porque o Ipiranga joga no sábado contra a Tombense, a primeira partida do quadrangular final. Todo mundo só fala agora em quadrangular final, porque serão 6 jogos, 6 desafios para o Ipiranga, que tem o sonho do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Não vai ser fácil, mas o jogo contra a Tombense vai ter um algo a mais, que vai ser o retorno da torcida depois de 1 ano e meio. Ontem, no programa Virando o Jogo, nós fomos até o estádio Colosso da Lagoa, que será o palco desse primeiro desafio. E conversamos com o presidente Adilson Luiz Stankiewicz e com o executivo de futebol do clube, Renan Mubarak. E os dois falaram sobre detalhes em relação a ingressos, que possivelmente já estarão à disposição da comunidade para a compra. Adquira lá o seu ingresso, torcedor, a partir dessa quinta-feira. O ingresso nas arquibancadas, um valor de R$30, o que é um valor bem dentro daquilo que se esperava, porque o Ipiranga também ficou durante 1 ano sem essa receita, que é muito importante. Falando de dentro do campo, os dois, tanto o Adilson como o Renan, falaram muito sobre essa maturidade do Ipiranga, que foi desenvolvida no primeiro turno e também no retorno, nas últimas temporadas, e o Ipiranga vem sim com muitas chances. 10 pontos. O Ipiranga está a 10 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro. Sobre Grêmio e Internacional, com entrevista coletiva do Douglas Costa, nós falamos no programa Virando o Jogo. Vai contigo, Leandro. Abraço para todo mundo. Seguimos falando de esporte. Como você viu aí, o Atlântico venceu a SASI de seu baque. Vamos ver os gols. Jogando fora de casa, o Atlântico venceu a SASI de seu baque por 4-0 pela Liga Gaúcha. Gé, Guto e Lucas, que marcou 2 vezes, fizeram os gols da partida. Com esse resultado, o Galo alcança os 49 pontos na primeira posição do Grupo A e também na geral, sendo a única equipe invicta na competição. Agora o Atlântico volta a entrar em quadra na próxima quarta-feira contra o Horizontina para fechar a primeira fase da competição. E o público vai poder retornar ao Estádio Colosso da Lagoa no próximo sábado. A liberação foi feita pela CBF e também pelo Comitê Estadual e Municipal contra a Covid-19. Veja os preços dos ingressos. Uma reunião do Comitê Regional de Saúde aprovou na manhã desta quarta-feira a volta do público ao Colosso da Lagoa. Desta forma, o Ipiranga poderá contar com o apoio do torcedor no jogo contra a Tombense, na estreia do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C, que acontece no sábado a partir das 7 da noite.
O retorno do público ao estádio já havia sido permitido em um decreto do governo estadual e na terça-feira também foi liberado pela CBF, mas a decisão final estava a cargo dos municípios. Nós tivemos liberado então uma quantidade de até 2.500 espectadores para o Colosso da Lagoa. É o limite do estado, né, pelos protocolos do decreto estadual do Rio Grande do Sul. E aqui aproveitamos para agradecer a todos os membros do comitê que foram sensíveis à análise, também ao município de Erechim, a secretária Eccleson e toda a equipe que foram sensíveis e liberaram o público. Então, mais uma vez, nós vamos ver o Colosso rugir com 2.500 torcedores. O clube divulgou como funcionarão os protocolos sanitários. Para as cadeiras, 514 pessoas, 40% da capacidade total, que é de 1.287. Nas arquibancadas, 1.986 pessoas, que tem a capacidade total de 10.651 pessoas. Conforme normas do decreto, será realizado o reforço na comunicação sonora e visual dos protocolos para o público e colaboradores, a abertura antecipada dos portões para evitar aglomerações, o ordenamento da saída por setor para evitar aglomeração e dispersão, o distanciamento mínimo de 1 metro entre pessoas ou grupos de coabitantes, e a presença de monitores para a fiscalização e o cumprimento dos protocolos, além do distanciamento e o uso de máscaras na proporção de 1 para cada 150 pessoas. A venda e distribuição de ingressos de maneira presencial acontecerá exclusivamente em datas anteriores aos eventos. Já a venda e distribuição de ingresso na data do evento será exclusivamente por meio eletrônico. A comercialização inicia nesta quinta-feira, dia 30, no Colosso da Lagoa e em pontos de vendas indicados nas redes sociais do clube. Ingressos antecipados promocionais até a sexta-feira, cadeiras R$ 80,00, arquibancadas R$ 30,00. Ingressos no dia do jogo, cadeiras R$ 160,00, arquibancadas R$ 60,00. Estudantes e idosos pagam meia, cadeiras R$ 80, arquibancadas R$ 30. Sócios não pagam, bastam apresentar a carteira no dia do jogo no respectivo portão. Ingressos limitados conforme o setor, de acordo com os decretos estaduais e municipais que estão em vigor. Tem uma dúvida que o pessoal está perguntando bastante, acho que é importante a gente ressaltar aqui no Bom Dia. Sócios, pessoal, é só chegar com a carteirinha e vai entrar, não precisa retirar ingresso antecipado, nada. Hoje nós temos aproximadamente 800 sócios em dia, então são 400 sócios nas cadeiras, 400 sócios nas arquibancadas. Temos a vaga para os 800 sem problema nenhum, a prioridade são os sócios. E depois nós estamos colocando mais 1.700 ingressos à venda, fechando o total de 2.500 ingressos. 100 ingressos mais ou menos nas cadeiras e 1.600 ingressos nas arquibancadas. Valor antecipado de R$ 30,00 apenas na arquibancada, é um valor bem justo, né? Nós ficamos muito tempo sem termos acesso a esse recurso. Nós precisamos do torcedor, mas precisamos também do recurso. E mais, né? Quero deixar um recado para o nosso torcedor aqui. Pessoal, essa é a hora de ser aquele torcedor diferente daquilo que a gente tem sido. Não é o torcedor para vir aqui para nos criticar, para criticar o time na hora que estiver no momento de oscilação, que é normal no jogo. Vai ter um momento que o time vai estar bem, vai ter um momento que o time vai estar mal, vai ter um momento que o time vai estar atacando, vai ter um momento que o time vai estar se defendendo, né? Nós precisamos daquele torcedor que vem aqui e apoie incondicionalmente os 90 minutos e principalmente nos momentos de dificuldade nos empurre para frente, nos ajude de forma positiva. Então, esse é o meu apelo ao nosso torcedor. A equipe vem muito bem até esse momento, né? E com certeza com o 12º jogador, que é o torcedor, nos empurrando, mas efetivamente empurrando o time para frente, nós vamos conquistar esse acesso. Muito bem, mais informações sobre o esporte logo mais às 5 da tarde no programa Virando o Jogo aqui pela TV Bom Dia. Vamos acompanhar agora as informações da previsão do tempo. Olá, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. A chuva deve atingir o Alto Uruguai nesta quinta-feira, com possibilidade de temporais em algumas cidades. O deslocamento de um sistema de baixa pressão atmosférica em direção ao estado facilita a formação de novas instabilidades. Além da chuva, fortes rajadas de vento poderão ser observadas. Vamos ver as temperaturas?
Aqui em Erechim, a mínima será de 14 graus e a máxima de 24. A umidade do ar ficará em 35% e pode chover 30 milímetros. Em Carlos Gomes, a mínima será de 17 graus e a máxima de 28. E em Entre Rios do Sul, a mínima será de 17 graus também e a máxima de 29. Mais informações e também outros detalhes sobre a previsão do tempo, acompanhe ao longo da nossa programação. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. O nosso Bom Dia Notícias de hoje fica por aqui. Você pode rever esses e outros programas no site www.tvbomdia.com. Uma ótima quinta-feira para você, tudo de bom. E amanhã, sexta-feira, a gente se encontra aqui com mais notícias da nossa região. Até lá, tchau, tchau.